Olá, amigos e amigas! É um prazer estar aqui mais uma vez, chegando perto de você para aquela nossa boa conversa, a partir de uma boa leitura para uma boa reflexão. Hoje trago para você um tema para nosso ligeiro bate-papo, que é a violência. Nós estamos assistindo o retorno com muita força de um mito, de uma inverdade, que para o cidadão de bem no Brasil se defender tem que ter o porte de arma, justificando-se a isto como a forma de se defender da violência cotidiana pela qual o Brasil, em seu processo histórico, não consegue resolver. Então, a solução encontrada é que todos os cidadãos, digo, dito bem, né, cidadão de bem, possa estar armado. E para mim, como sociólogo, como uma pessoa que pensa no contexto social, vejo o quanto que isso é perigoso e o quanto que isso é um retrocesso na construção de uma sociedade civilizada, de uma proposta civilizacional. O que cabe a mim aqui refletir com você é se essa é de fato a solução. E assim, para contribuir nesse intento de provocar essa reflexão, eu resgato aqui um texto escrito em 2018, que para mim cai como uma luva em pleno 2021. Antes de falar desse texto, eu quero apresentar aqui para vocês um resultado da pesquisa que do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Ampliada, que traz, né, na sua publicação anual o Atlas da Violência. E o Atlas da Violência de 2020 não traz bons números. E traz o seguinte, que em 2020, apesar do isolamento social e da quarentena, né, vivenciado e imposto em todos os estados brasileiros, o número de pessoas que perderam a vida para a violência no primeiro semestre de 2020, isto é, de janeiro a junho, foi de 25.712 pessoas. 7% a mais do que do mesmo período em 2019. E isso me deixa inquieto e me provoca a seguinte reflexão: nós conseguiremos, enquanto nação, resolver o problema social e político da violência armando as pessoas, colocando mais armas na sociedade brasileira? Isso merece o nosso esmero, ou seja, o máximo de cuidado na avaliação, no nosso olhar crítico sobre esse tema. Então eu vou ler aqui para vocês o texto que faz parte da edição da revista da CUT, que apresentou um dossiê, e o título do dossiê que está aqui na capa é A Violência como Ordem. O texto que faz parte, que compõe a coletânea desse dossiê, tem como título Subjetivação da Violência, que foi escrito por Edson Telles. E eu partilho com você alguns trechos, que está intitulado que tem um subtítulo, O Discurso Bélico e a Produção do Outro. Diz assim: no Brasil pós-ditadura nasceu certa democracia, cuja legitimação central adveio do discurso acerca de uma história de violações. Incorporou-se a esperança de se desfazer do passado indesejado, com políticas de diminuição dos sofrimentos sociais. A Constituição de 1988 seria a promessa das novas práticas e da produção de sujeitos universais,
mulher, índio, idoso, adolescente, quilombola, trabalhador, cujas naturezas eram a própria história de vitimações contínuas. A lei, legitimada na fundamentação futura de uma outra vida, seria a redenção para esses sujeitos. O que esse pedaço do trecho nos traz é o quanto que na Constituição de 88, que não foi à toa que ela historicamente é conhecida como Constituição Cidadã, faz com que estes sujeitos que antes tinham em sua marca histórica apenas a vida de violações de seus direitos, do seu corpo, hoje, a partir da Constituição de 88, eles ganham uma nova esperança. Revêem a possibilidade de alterar essa sua história, não a partir mais das violências vivenciadas. E o texto continua. Contudo, com a narrativa de construção do Estado de Direito, soberano, centralizado, formado pelos brasileiros, subjaz franco e atuante, ainda que silencioso e rasteiro, o discurso do conflito, do inimigo. Os vivas a democracia, a Constituição, as leis e a ordem convivem com o ódio ao outro, via o racismo agressivo, o preconceito contra o nordestino, as homo, trans e lesbofobias, o machismo, o genocídio dos índios, a desqualificação do pobre. Produz-se o cidadão de bem, pacífico, trabalhador, entre parênteses, ou proprietário, e ordeiro, em oposição ao vagabundo, vândalo, louco, drogado, arruaceiro, o indivíduo fora das bordas autorizadas pela ordem, considerando-se esse outro como estranho, estrangeiro, aquele que não é nós. É como se ele fosse um ser contaminado, contagioso, estranho ao corpo social. E segue. A produção do outro e a continuidade histórica da violência se deve, em grande medida, à persistência e ao incremento do racismo, do machismo, do etnocídio. Parece que qualquer saída para o problema passa pelo desmonte radical da estrutura racista e machista, alicerce dos regimes de subjetivação da violência. O que eu deixo aqui a partir dessa leitura e dos dados atuais de vítimas da violência no Brasil é que parece que ao longo da nossa história os problemas, os conflitos sociais e políticos são para serem resolvidos também de forma política, não por meio de violência, não por meio de armas. Problema social e político nunca foram resolvidos pelas armas. No Brasil, apenas ampliou o problema com essa solução. E trago aqui que em nossa longa história, enquanto nação, nós nunca conseguimos desfazer a visão do outro, que é o diferente, como aquele que está fora de nós. E assim, eles se tornam nossos inimigos. É desse jeito que se constrói o discurso de ódio, de conflito, de eliminação do outro. Porque o outro, que é vítima de problemas sociais, que tem que ser tratado em sua dignidade humana, é visto como nosso inimigo. E que tipo de sociedade nós queremos? Queremos uma sociedade para quem? Uma sociedade formada de quem? E uma sociedade com que perspectiva? Com que rumo? Com que civilização? Armas nunca foram as soluções para os problemas sociais e políticos em nossa sociedade brasileira. E como já dizia Darcy Ribeiro, um grande antropólogo brasileiro, nós precisamos reinventar o Brasil. Reinventar o Brasil com outros pilares, não com os pilares de armar
os ditos cidadãos de bens contra aqueles que são marginalizados. Nós precisamos, enquanto seres humanos, aprender cada vez mais que não estamos sós e que temos que conviver e resolver os nossos problemas criados socialmente por nós. Não com armas, não com a violência, mas sim com políticas adequadas e com políticas voltadas ao bem comum e à dignidade humana. Uma boa leitura para uma boa reflexão.